Bom, essa aqui vai ser uma aula mais rápida, né, porque eu vou estar falando como que a gente pode estar evitando o SQL Injection aqui no nosso código. Né? Como eu disse, todas as falhas de injeção partem do mesmo princípio, que é a não filtragem dos valores que o usuário ele digita. Né? Então, falando aqui no PHP, né, já aqui nesse código aqui eu estou utilizando o PDO. O próprio PDO já possui um sistema para você estar evitando o SQL Injection. Só que eu vou ensinar uma forma aqui que vai funcionar para qualquer linguagem que você estiver utilizando. Claro que não com a mesma sintaxe, né? Porque o Python é uma, PHP é outra, só que a ideia, o conceito vai valer para qualquer linguagem que você está programando. Então, como eu falei, isso parte do princípio que a gente precisa filtrar os valores que o usuário ele digita. Então, por exemplo, como que eu posso filtrar uma string para evitar que ela seja inserida aqui como um código SQL? Né? Então, por exemplo, quais são as strings que eu posso remover? Esse barra barra aqui é o comentário em PHP. Então, por exemplo, eu poderia remover o aspas simples, aspas duplas, porque eu sei que nome nenhum é de usuário, pelo menos do meu sistema, que não possui esses caracteres. O hashtag, porque eu sei que o hashtag pode ser usado para comentário. Deixa eu pensar. Hashtag. Parênteses, né? Tanto abrir quanto fechar. Na verdade, só esses três carinhas aqui, ó, já vai conseguir proteger a gente, né? E você pode até validar isso depois com o SQL Map para ver se eu estou errado ou não. Então, como que a gente pode fazer para estar removendo esses caracteres aqui com o PHP? Para ficar mais simples, já que nós vamos fazer isso em duas strings, eu vou criar uma função. Eu posso estar criando ela com function, e o nome da minha função, eu vou chamar ela de clean str. Eu vou passar ela aqui. Onde eu vou passar, eu vou especificar um texto que é para eu passar, né? Que vai ser str. Então aqui dentro vai estar a minha função. Então como que eu faria isso? Eu simplesmente vou pegar a string que eu receber, né, e vou utilizar uma função aqui do próprio PHP que chama str_replace, onde eu vou substituir os caracteres que eu não quero, né? Então, por exemplo, aqui nesse primeiro eu vou substituir os aspas simples. Isso aqui é o equivalente ao ponto replace do Python, né? Que a gente viu na aula lá que a gente desenvolveu um brute force de arquivo, se não me engano. Então, aqui eu vou substituir as aspas duplas e vou salvar dentro de string. Novamente, eu vou repetir essa linha. Eu vou fazer isso com todos os caracteres que eu queira remover. Agora, eu quero remover os aspas duplas. Então, eu vou usar aspas simples para pôr aqui aspas duplas. E vou fazer a mesma coisa para todos os outros, né? Para o hashtag, vou fazer aqui para os parênteses. E se eu quiser algo um pouco mais hard, eu posso remover até os espaços. Claro que você tem sempre que ter uma noção, né, do que o seu sistema está funcionando, como que ele trabalha. Às vezes, você não vai poder sair filtrando todos esses caracteres assim do nada. Né? Isso aqui é só um exemplo. Mas aqui a gente não tem problema. Agora que a gente criou a função, é só a gente passar ela aqui dentro. Só para vocês entenderem bem o que ela está fazendo, eu vou comentar todo o código aqui. É assim que a gente comenta várias linhas em PHP, certo? E vou chamar minha função aqui, ó, cleanstr. E vou passar um texto qualquer. Teste, vou passar esse caracterzinho aqui. 1, 2, 3, hashtag, abre e fecha parênteses, papapá, teste 1, 2, 3. E aqui, na verdade, antes que eu esqueça, eu tenho que dar um return, que é para ele retornar a string, né? Para ele retornar o texto que foi filtrado. Então, o texto que eu passar aqui, ele vai entrar aqui dentro, vai fazer toda a filtragem aqui
e vai ser retornado a string limpa aqui. E a string limpa, eu preciso salvar ele em algum lugar. String limpa. Então aqui vai estar a minha string limpa. Eu posso dar um echo string limpa. E para exemplificar melhor, eu vou criar uma outra variável chamada string suja, que vai ser onde eu vou pôr essa string aqui. Essa vai ser minha string suja. Beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um eco na string. Eu vou dar um eco na string limpa e vou dar um eco na string suja. Só para ver, vocês verem a diferença. Simplesmente que um remove os caracteres ali. Eu vou colocar só para separar. Eu posso rodar aqui mesmo com PHP, certo? Admin. Então, olha só. Essa aqui é a minha string suja, que é todos aqueles caracteres que eu digitei. Depois que ela entrou dentro daquela função, essa aqui virou a minha string limpa. Então, é basicamente isso que a função que a gente fez aqui agora, que eu fiz aqui agora, ela faz. Então, tudo que eu tenho que fazer agora, deixa eu apagar tudo isso, é chamar essa função aqui e passar ela aqui, ó. Normalmente, não é possível você estar injetando código SQL, por exemplo, dentro da senha, porque normalmente a senha ela é criptografada em MD5. Então é como se já fosse um próprio filtro. Só que no nosso caso, ela não está, ela está em texto puro no banco de dados. Então, a gente tem que filtrar também. Dessa forma, o nosso código já não está vulnerável a SQL Injection, né? Se a gente tentar injetar aqui qualquer coisa, ele não vai funcionar. Deixa eu... Na verdade, ele está funcionando. Que é acesso negado. Porque era cachê. Agora não vai mais. Aquela hora ele estava indo era justamente por causa de cachê. Então você pode depois testar, inclusive passar o SQL Map aqui, né? Se você ainda não souber, a gente vai aprender nas próximas aulas. Mas é basicamente isso. E tem também a forma do PDO, né? Que o PDO ele consegue filtrar os caracteres. Só que daí eu vou deixar você para pesquisar, até porque essa aula aqui já está ficando com quase 10 minutos. Não tem segredo algum se você programa em PHP e não sabe, é só você pesquisar como é fazer o filtro de SQL com PDO. É bem simples, não tem nenhum segredo.